Graça e paz, boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, que a partir desse exato momento passa a se conectar conosco em mais uma transmissão online. Hoje, mais uma aula da Escola Bíblica desta quinta-feira. E eu quero convidar você que está aí em casa a ficar sintonizado aqui em nossa programação. Compartilha o link aí no grupo da igreja. Compartilha aí o link também para os seus amigos, para os irmãos. Lembra eles que agora é a hora da Escola Bíblica. Nós vamos hoje encerrar a série de mensagens sobre o livro de 1 João. Já foi a primeira carta a João. Estudamos a segunda carta a João. E agora nós vamos para a terceira e última carta de João. Encerrando essa série de mensagens, nós vamos passar agora a estudar um novo livro a partir de domingo, tá certo? E esse livro, eu falo só domingo para vocês que livro vai ser esse, que a gente vai fazer uma nova série de mensagens, tá bom? Eu convido o irmão Leandro para trazer um momento de louvor. Na verdade, deixa eu fazer logo uma oração, e aí convido o irmão Leandro na sequência, tá certo? E aí a gente vai até 7h40, nós estamos aí ainda com um decreto vigente aqui no nosso estado, no Rio Grande do Norte, com a questão do toque de recolher. Como as gravações estão sendo feitas aqui no templo, né, no templo aqui da igreja, então há uma necessidade da gente encerrar um pouco mais cedo, para que dê tempo a gente fechar a igreja, se deslocar para nossas casas, né? O toque de recolher é a partir das 8 horas da noite, tá bom? Estamos vivendo ainda nesse contexto complicado, mas em nome de Jesus, oramos para que em breve a gente retome as nossas atividades presenciais. Oremos. Senhor Jesus, te damos graças por mais um dia, te damos graças pela tua misericórdia, obrigado porque tu és um Deus bondoso, tu és um Deus amoroso, tu és um Deus que perdoa os pecados e que cuida de nós. Te pedimos perdão pelos nossos erros, te pedimos perdão pelos nossos pecados, confessamos os nossos pecados a ti e pedimos, ó Deus, a tua ajuda, que o Senhor nos ajude a não pecar, a viver uma vida de santidade. Abençoa, Deus, esse estudo bíblico de hoje, esse encerramento dessa série de mensagens, que o Senhor possa falar com o nosso coração, possamos aprender mais da tua palavra e que o Senhor esteja dirigindo todo esse momento aqui nessa escola bíblica. Abençoa os irmãos que estão em casa agora nos assistindo, através do celular, de um notebook, de algum aparelho no qual está aí assistindo a nossa programação, que seja bênção na vida dessa pessoa, seja bênção no seu lar, que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Convido o irmão Leandro para nos trazer um momento de louvor. Boa noite, pessoal. Graça e paz para todos. Vamos louvar. É uma canção do Novo Som chamada Só Pra Dizer Te Amo. Meus pés andam longe de você, com todo amor você me chama, pois é fiel. O seu olhar vai comigo onde eu for, então eu sinto que me ama, pois é fiel. Eu não mereço um amor tão imenso assim, que não cabe dentro de mim, que faz o mar se abrir num toque divinal.
escondida no olhar, e por isso eu fiz essa canção. Só pra dizer te amo, só pra dizer te quero. Eu sei que sou infiel, mesmo assim você abandona, Senhor. Só pra dizer te amo, só pra dizer te quero. Dá vontade de chorar cada vez que sinto seu amor me tocar. Eu não mereço um amor tão imenso assim, que não cabe dentro de mim, que faz o mar se abrir num toque divino. Traz a visão escondida no olhar, e por isso eu fiz essa canção. Só pra dizer te amo, só pra dizer te quero. Eu sei que sou infiel, mesmo assim você não me abandona, Senhor. Só pra dizer te amo, só pra dizer te quero. Eu sei que sou infiel, mesmo assim você não me abandona, Senhor. Só pra dizer te amo, só pra dizer te quero. Amém. Só pra dizer. Amém, meus irmãos. Vamos aqui fazer o nosso encerramento da nossa série de mensagens da carta de João. Estudamos primeira carta, segunda carta, agora a terceira carta. Você pode abrir a Bíblia aí na sua casa. Terceira João, certo? O livro de Terceira João, lá no finalzinho da Bíblia. Tem o livro de Apocalipse. Antes de Apocalipse nós vamos ter quem? O livro de Judas. E antes do livro de Judas nós vamos ter o livro de Terceira João. É um livro que somente tem um capítulo, só são 15 versículos. Então, de forma breve, eu vou fazer a leitura de todo o texto, porém a gente vai destacar aqui apenas alguns versículos. Nessa mensagem de hoje, eu também poderia fazer o resumo, geral das 3 cartas, mas aí daria só uma aula, só para fazer o resumo. Então você que perdeu a série de mensagens, você pode recorrer ao nosso Facebook, as mensagens estão lá disponíveis, de todas as mensagens do livro de 1 João, 2 João e 3 João, como também você pode acessar a nossa rede social no Facebook, e no YouTube, certo? Eu quero até divulgar aqui as redes sociais da igreja. Às vezes eu acabo me esquecendo e não falo muito, mas a gente está em 3 plataformas digitais. Nós estamos no Facebook, esse agora que você está acessando e nos assistindo. Nós também temos um canal no YouTube, para você que tem uma certa dificuldade de acessar
Eu vou colocar o link em breve, tá certo? O YouTube aí no Facebook. Isso é você clicar no link. Lá vai ter um quadradinho vermelho. Você clica lá em se inscrever, tá certo? No nosso canal. E fica melhor. Precisamos que vocês também se inscrevam no nosso canal. E nós também estamos no Instagram. Você que tem Instagram, tá certo? Vai lá, coloca PIB de Timbaúba. @PIB de Timbaúba. E você procura lá a gente no Instagram. A gente está sempre colocando os avisos, comunicados nessas redes sociais. Então, para que vocês fiquem informados, atentos, acompanhem nossas redes sociais, tá certo? Inclusive, dia 10 de abril estava marcado, esse sábado agora, o aniversário da nossa igreja, que seria na Casa de Cultura ali no Julião. Não é? O preletor seria o pastor Silvio. E, infelizmente, em virtude da pandemia, do aumento de casos registrados aqui, especificamente na nossa cidade, Timbaúba dos Batistas, que tem vivenciado uns dias muito difíceis em relação à pandemia, né? Chegamos aqui a um pico muito alto. O pior momento da pandemia, desde que iniciou a pandemia, tem sido agora aqui na nossa cidade. Então, em virtude disso, a gente manteve a suspensão dos nossos cultos presenciais e automaticamente a gente cancelou o aniversário da igreja. Então, em breve, nós vamos estar sentando com a liderança e definindo aí uma nova data para o aniversário da nossa igreja, que será realizado na Casa de Cultura Heleno Julião. E aí, Deus quiser, vamos ter uma flexibilização melhor e poderemos ter até um público melhor aí na frente para também prestigiar o aniversário da nossa igreja, que é um evento importante não só para a nossa igreja aqui em Timbaúba dos Batistas, os membros aqui dessa igreja, mas também é importante para toda a cidade, né? Para que o povo da nossa cidade também participe desse momento no nosso aniversário. Bom, vamos ler 3 João. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de 3 João. Vamos ler todos os 15 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e a isto fazes mesmo como estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os com a sua jornada de modo digno diante de Deus. Por causa do nome foi que saíram, nada receberam dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para que nos tornemos cooperadores da verdade. Versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos deu acolhida. Por isso, se eu for aí, falarei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Versículo 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Versículo 13. Muitas coisas tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saudam, saudam os amigos, nome por nome. Amém? Esse aí é 3 João, a carta de 3 João.
Meus amados irmãos e irmãs, né, nós vamos, portanto, aqui para nosso último estudo da série de mensagens do livro de 1 João, 2 João, encerrando com o livro de 3 João. E o que eu quero destacar aqui desde já de agora, de início, é que, diferente da segunda carta, essa terceira carta, essa carta que eu acabei de ler, essa carta que você está lendo, ela não é endereçada a uma igreja. As cartas anteriores foram endereçadas à igreja. Essa carta aqui, a terceira carta de João, ela é endereçada a um homem, ou seja, essa carta foi escrita para um homem. Que homem foi esse? O homem que essa carta foi escrita está aí no versículo 1, o presbítero ao amado Gaio. Essa carta foi escrita para Gaio. E o Novo Testamento, ele faz referência de 3 pessoas com esse nome, né? Tem 3 Gaios, na verdade, no Novo Testamento. No livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14, vai falar de um Gaio. No livro de Romanos, capítulo 16, versículo 23, vai falar também de outro homem chamado Gaio. E também no livro de Atos, capítulo 19, versículo 29, também vai ter um homem chamado Gaio. E aqui a gente não tem certeza, essa carta foi escrita para qual Gaio, né? Já que são 3, tem 3 homens com o mesmo nome. Existem alguns estudiosos da área aqui da nossa teologia, né, que defendem que é aquele Gaio de Atos, que é aquele Gaio lá de 1 Coríntios, mas ao certo ninguém sabe. Não podemos afirmar 100% de certeza quem é esse Gaio. Mas isso agora não importa. O importa é que foi citado e que nós temos que aprender um pouco com esse homem. Mas antes ainda de falar mais sobre esse homem, é importante também a gente relembrar aqui que o apóstolo João, que também é chamado de presbítero, ele escreveu a sua segunda carta, ou seja, a carta anterior, ele escreveu para alertar sobre o perigo dos falsos mestres, né? E agora, nessa terceira carta, ele vai advertir sobre os falsos líderes, tá certo? Na segunda carta, na carta anterior que a gente estudou, os falsos mestres, eles apelavam para o amor, mas eles negavam a verdade. E agora, nessa terceira carta, o falso líder, ele vai apelar para a verdade, mas ele vai negar o amor. Então são coisas importantes dentro desse texto que a gente precisa ter bastante atenção. E o interessante também nesse pequeno texto que eu li, que uma das palavras-chave, se eu pudesse destacar uma palavra-chave na leitura de hoje, seria testemunho. Porque esse livro, ele vai falar de 3 homens. Ele vai falar de 3 homens, e a gente vai ver que homens são esses, tá certo? E cada homem aqui, ele vai dar um testemunho. E também tem um aqui que não vai dar muito bem um testemunho, vamos chamar de tristemunho. Tem um testemunho e tem um tristemunho, tá certo? E quem são esses homens? Esse capítulo vai falar de 3 homens, vai falar do Gaia, que é o primeiro, vai falar de outro homem que é chamado de Diótrefes, e também vai chamar outro homem, né? Vai ter o terceiro homem aqui que o texto vai citar, que é Demétrio. Então são 3 homens, e o título da mensagem de hoje é: que tipo de crente é você? O título da mensagem é: que tipo de crente é você? Você é mais parecido com o crente aqui, o Gaio? Você é mais parecido aqui com Diótrefes? Ou você é mais parecido com Demétrio? Eu vou citar a característica destes 3 homens, e eu espero que você se identifique com um deles. Porque, melhor, nem com um deles, com 2 deles. 2 deles vão dar bom testemunho. Eu já vou adiantando. 2 desses homens que a Bíblia que está citando aqui vai dar um bom testemunho, mas um deles vai dar um péssimo testemunho. E aí eu quero dizer, que crente é você? Em primeiro lugar, claro, a gente tem que ser parecido com Jesus. A gente tem que ser parecido com Jesus. A gente tem que imitar o mestre, né? E claro, a gente admira também homens de Deus, como o apóstolo Paulo. A gente admira os discípulos de Jesus.
as formas deles se comportar, porque eles estão imitando o mestre. E servem também exercem uma influência também sobre nós. Então vamos aqui para o primeiro homem, tá certo? O primeiro homem se encontra aí no versículo 5 e 8, do versículo 5 ao 8, vai falar do bom exemplo de Gaio. Diz assim: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando em sua jornada do modo digno de Deus, tá certo? Aí versículo 7, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios, portanto devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. O primeiro homem que o texto da Bíblia de hoje cita é o homem chamado Gaio. E o que é que nós temos que aprender com este homem, tá certo? Este homem, se você for ler os primeiros versículos, do versículo 1 ao 4, vocês vão ver que este homem é um homem amado. Ele é amado pelo discípulo João, né? João chama ele, né, de amado Gaio, ou seja, é uma pessoa de confiança. Então João, ele está entregando aqui, ele está escrevendo para Gaio, ele está escrevendo para um irmão que ele muito ama, que ele muito confia. Então Gaio, ele era um homem muito amado. A vida espiritual também deste homem era saudável. O versículo 2 vai dizer assim, ó: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade de saúde, assim como a prosperidade da tua alma. Então o apóstolo João vai falar da prosperidade da alma de Gaio, ou seja, ele era um homem espiritualmente saudável e que desfrutava de um bom testemunho. No versículo 4 vai dizer: não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então olha só, nós temos aqui um homem chamado Gaio, tá certo? No qual ele tinha uma vida espiritual saudável, ele desfrutava de ter um bom testemunho, ele era um homem amado por João. Então é interessante, outra coisa sobre Gaio aqui, está no versículo, deixa eu me ver aqui no versículo 8, né? Diz: portanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Uma das marcas de Gaio era que ele tinha uma hospitalidade. Ele recebia os irmãos, os pregadores, os missionários em sua casa, até aqueles que eram estrangeiros, até aquelas pessoas que ele não conhecia, ele recebia em sua casa. Ele era um cara hospitaleiro. Naquele tempo, meus amados irmãos, não existia hotel, não existia pousada. Naquele tempo não existia essas coisas que existem hoje, né? Quando a gente viaja, quando um pregador, um preleitor, um líder, ele viaja, ele fica no hotel, ele fica numa pousada, não é verdade? Nesse tempo não existia isso. Então os cristãos, os grandes líderes daquele período, né, os pastores, os missionários, aqui neste tempo, eles dependiam que outros irmãos acolhessem. E Gaio era um desses que ele nem conhecia, ele só sabia que o cara pregava a verdade, estava chegando na cidade, era um pregador do evangelho, era amigo de João, andava com João, e ele: venha para cá, você vai ficar na minha casa. E Gaio, ele não só recebia essa pessoa na sua casa, como ajudava também financeiramente. Então nós temos Gaio como um crente, como um homem que dava um bom testemunho, um homem de uma vida espiritual saudável e que praticava a hospitalidade. E interessante que em sua primeira carta, quando a gente vai voltar para a primeira carta de João, João explica que amar tem a ver com socorrer os irmãos carentes e necessitados. É isso que está escrito lá em 1 João capítulo 3, versículo 17. Quando você lê, deixa eu ler aqui, 1 João capítulo 3, versículo 17, diz assim, ora, aquele que possuir recursos deste mundo, havia seu irmão padecer necessidades e lhe fechar o coração,
como pode permanecer nele o amor de Deus? João está falando na sua primeira carta. Poxa, você vê um irmão, ele está passando necessidade e você não ajuda, como é que você pode dizer que o amor de Deus está em você? O amor de Deus não está em você, porque se o amor de Deus estivesse em você, você ia socorrer aquele irmão. Então Gaio, ele é esse tipo de crente. Ele é aquele crente que está com o coração aberto para ajudar os outros. Então, que tipo de crente é você? Você tem características desse homem chamado Gaio? Você tem uma vida espiritual saudável? Será que você é uma pessoa que cuida da sua vida espiritual? Assim como você cuida do seu corpo? Será que você faz a sua parte na sua casa? Esse período que nós estamos aqui com o templo fechado, né? Sabemos que a igreja não é isso, não é o templo. O templo é importante, é onde a gente se reúne em coletividade, isso é maravilhoso. Mas a igreja somos nós, é eu e você. E como é que você tem cuidado da sua vida espiritual nesse período de pandemia? Será que a sua vida espiritual está saudável? Será que você tem mantido uma rotina de oração, uma rotina de leitura bíblica? Será que você tem ajudado, você tem socorrido as pessoas nesse período de pandemia? Já parou para pensar quantas pessoas estão aí desesperadas, desmotivadas, tristes, desassistidas pela sociedade, assombradas com esse momento que a gente está vivendo? Será que você tem levado uma palavra de esperança? Será que você tem dado um bom testemunho? Tem sido um crente verdadeiro, trazendo palavras de fé, de esperança, de ajuda, de aconselhamento? Você tem socorrido essas pessoas, até mesmo financeiramente, fazendo doações, estendendo a mão para o necessitado, dando inclusive muitas coisas nossas, doando para as pessoas. Então Gaio, ele tinha essa característica. Então, que tipo de crente você é? Você é um crente que cuida da sua vida espiritual? Você tem uma vida espiritual saudável? Ou você é um crente desleixado? Você é um crente preguiçoso? Você é um crente que tem sido omisso, irresponsável com a sua vida espiritual? Como é que anda a sua vida espiritual? Como é que anda o seu amor pelo próximo? Como é que anda o seu desejo de ajudar, de cooperar, de trabalhar em favor dos irmãos da sua igreja, em favor da comunidade, da cidade que você mora? O que é que você tem feito? Você tem movido uma palha, pelo menos nesse período de pandemia? Ou você tem sido egoísta, só tem pensado em si e os outros que se danem? Irmãos, temos que ter bastante cuidado com isso. Espero que a gente tenha características aqui, um pouco desse Gaio, desse homem que era amado por João e que dava um bom testemunho, que cuidava da sua vida espiritual. Ele desfrutava de um bom testemunho e por isso era querido pela igreja. Mas a Bíblia vai falar agora do segundo homem. Existe aqui um segundo homem, um nomezinho aqui um pouco estranho. É um bom nome para você colocar no seu filho. Melhor não. Esqueça essa parte, é só para descontrair. O segundo homem está no versículo 9, versículo 10. Diótrefes, eu acho que é assim que se lê. Diótrefes, o ambicioso. Esse Diófrates é chamado o ambicioso. Versículo 9 e versículo 10 diz assim, ó: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Meus amados irmãos, o apóstolo João, presbítero João, faz agora aqui uma transição.
né? Ele faz uma transição de um líder acolhedor, que era o Gaio, um líder acolhedor, e agora ele passa para falar de um líder que é ditador, de um homem que abre a sua casa, né? Ele agora faz o contraste de um homem que abre a sua casa, que é para receber, para hospedar, para abençoar as pessoas que chegavam, e agora ele muda para um homem que expulsa as pessoas que chegavam à sua igreja. Diótrefes era um líder soberbo, em vez de ser um líder servo. Ele queria ser o maior, em vez de ser servo de todos. Ele buscava a honra do seu próprio nome, em vez de buscar a glória de Deus. Então nós temos aqui o Diótrefes. Diótrefes, um cara que eu não sei se ele era o pastor da igreja, mas ele exercia uma autoridade muito grande na igreja, que aqui fala que ele expulsava. E ele não gostava de João. Ele não gostava de João, ele odiava João. Então nós temos aqui um líder ditador. Sou eu que mando, as coisas é do meu jeito, tem que ser assim. E tudo era voltado para si. Quando a gente vai ler João capítulo 3, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: convém que ele cresça, ele quem? Que Cristo cresça e que eu diminua. Mas esse camarada aqui chamado Diótrefes estava mais para distorcer esse versículo. Ele era mais ou menos assim: tomara, né? Deixa eu ver, convém que eu cresça e que Cristo diminua. Porque as atitudes que ele estavam tomando dentro da igreja, de expulsar pessoas, de falar mal de João, eram atitudes assim reprováveis. Soberbo, um cara soberbo, egoísta, queria a primazia, queria ser o primeiro, queria ser o melhor. Eu acho que ele tinha até medo, né, do apóstolo João chegar e tomar o lugar dele, enfim. Eu não sei o que é que passava na mente dele, mas o fato é que ele se achava o bambambam. Eu sou o cara, eu sou o pastor, eu sou o cara que manda aqui, as coisas têm que ser do meu jeito. E diz aqui que ele não gostava de acolher. Lembra que o primeiro homem ele acolhia os pastores, os missionários que vinham de fora? O Gaio acolhia. Esse aqui não acolhia, ele não dava acolhida. Ele não dava acolhida para os pregadores verdadeiros da palavra de Deus. Ao contrário. E outra coisa, se alguém da igreja dele acolhesse um pastor e um missionário, ele expulsava da igreja. Diga aí se o caba não era ruim. Diga aí se o caba não era ruim. Então olha só, esse era esse caba chamado Diótrefes. Diótrefes. Desculpa aí o nome, mas porque o nome do cara é complicado. Eu pensava que o meu era difícil, mas esse aqui é muito mais que o meu, superou o meu. Então, esse cara, ele era amante dos holofortes. Ele gostava de ser o primeiro em tudo. Ele viu o apóstolo João como uma ameaça à sua posição. A rejeição possivelmente não era doutrinária, mas era pessoal. O seu problema não era a heresia, mas o egoísmo. Ele era um cara muito egoísta. O Diótrefes gostava de se projetar falando mal dos outros. Ele construía a sua imagem desconstruindo a imagem dos outros. Era assim que esse camarada agia. Parece que a igreja dele era uma delegacia. Parece que a igreja desse Diótrefes era uma delegacia. E eu quero falar para vocês, meus amados irmãos, que a igreja não é uma delegacia de polícia, certo? Ela não trata as pessoas com dureza. A disciplina ela deve ser exercida com amor e com lágrimas. Existem casos que a gente tem que disciplinar, tem que chamar a atenção, mas isso é feito com amor e com lágrimas. Então líderes que são ditadores são uma ameaça à igreja. Eles julgam e condenam aqueles que discordam dele. Eles lutam não pela glória de Deus, mas eles lutam pela projeção dos seus próprios nomes. Então a igreja não é uma delegacia. E parece que a igreja do Diótrefes era essa delegacia. Era aquele que, ditador mesmo, botava para descer. A gente fala aqui no nosso vocabulário. Cabra ruim. Cabra ruim. Os irmãos da igreja dele sofria. Então, que tipo de crente é você? Será que você é um crente assim? Diótrefes? Você é aquele cara ditador?
Você é aquele cara que só abre a boca para julgar, para apontar o dedo, só você é o correto, você é aquele crente que só quer aparecer, só quer os holofotes, quer ganhar as curtidas no Instagram, no Facebook, quer ser aquele que quer chamar a atenção. Meu irmão, a Bíblia diz, o texto que a gente leu do livro de João, capítulo 3, versículo 10, convém que ele cresça, que Jesus cresça e que eu diminua, que eu desapareça. O crente verdadeiro, ele não tem interesse de se aparecer, ele não está atrás de holofortes, ele não está querendo ali ficar dizendo que eu sou o melhor, eu sou o cara, eu mando nisso, eu mando naquilo, não. O crente verdadeiro, ele é humilde, ele reconhece que o Senhor é a primazia, que toda honra e toda glória seja dada para Ele, que as pessoas quando olharem para mim, importa que Deus apareça e que eu suma, que eu diminua. Então, mas tem crentes, entre aspas, que gostam de holofortes, que tem características desse cara chamado Diótrefes. Existem crentes que são egoístas, que não amam, que não ajudam os seus irmãos, que não ajudam, só fazem o mal, só sabe falar mal, só sabe julgar, só sabe tratar mal. Ele não estende as mãos para socorrer, para orar, para ajudar, mas ao contrário, ele quer fazer tudo de forma diferente, contrário ao que a palavra de Deus fala, e usa o nome de Deus para isso. Por último, meus amados irmãos, existe um homem chamado Demétrio, versículo 11, versículo 12, diz assim: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, e aquele que pratica o mal, o jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Meus amados irmãos, após João descrever o caráter disforme, o caráter feio, o caráter horrível do Diótrefes e a sua reprovável atitude, João agora ele vai encerrar a carta falando de Demétrio, um homem de bem. Gaio não deveria imitar o Diótrefes, e sim o Demétrio. Diótrefes, ele era um homem mau, e Demétrio é um homem de Deus. Praticar o bem, meus amados irmãos, é uma prova de que a pessoa nasceu de Deus. Todo aquele que nasce de Deus, ele vai praticar o bem. Já praticar o mal, entretanto, é uma evidência que ainda não houve uma convenção, que é o que tem acontecido provavelmente com o Diótrefes. Ele era um cara mau, eu acho que ele não nasceu de novo. Então João deixa claro que o Diótrefes não era um homem convertido, pois ele praticava o mal, ele dava prova de não ter nascido de Deus. Já esse último cara aqui, o Demétrio, ele era um homem exemplar. Ele era um homem exemplar, ele era um homem que dava um bom testemunho dentro e fora da igreja. O versículo 12 diz que todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. Ele está falando aqui que esse cara, ele dava testemunho tanto dentro como fora da igreja. Sua vida foi um exemplo para os membros da igreja, e também a sua vida, o seu testemunho foi um exemplo para aqueles que estavam fora da igreja. A sua vida era coerente. Então ele era um homem que tinha um bom testemunho, inclusive da verdade. A verdade que ele professava, ele estava encarnada nele de forma tão rigorosa que a sua vida se ajustava à verdade. Que verdade é essa? A verdade da palavra de Deus. Ele tinha uma vida ajustada à verdade que é a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, esse último homem chamado Demétrio, ele era um homem exemplar. O testemunho dele era bom dentro da igreja e era bom fora da igreja. E aqui nós temos um problema com algumas pessoas que dão bom testemunho dentro da igreja. É aquele famoso ditado, né? Ser crente dentro da igreja
É muito bom, quero ver fora. Dentro da igreja é fácil você levantar a mão, você dá a paz do Senhor, graça e paz, você ora, você prega, você louva, você faz tudo aqui dentro, né, do templo. É muito bom, é fácil a gente dar um bom testemunho aqui dentro dessas quatro paredes, mas eu quero ver o bom testemunho fora dessas quatro paredes. Então, que tipo de crente é você? Você é aquele que só dá testemunho aqui dentro do templo? Mas quando você sai para fora, você dá um péssimo testemunho, a verdade já não está em você, porque na verdade nunca esteve. O crente verdadeiro, ele é crente dentro dessas quatro paredes, mas principalmente e sobretudo ele é crente fora dessas quatro paredes. Lá no seu trabalho, na rua que você mora, em todos os ambientes que você convive. Então, tem muita gente na igreja sendo uma coisa e fora da igreja sendo totalmente outra. E isso, meu irmão, é um péssimo testemunho. Isso é triste, isso é reprovável. Toma uma vergonha na cara você que faz isso. É preciso nascer de novo. É preciso se humilhar, confessar os pecados e não brincar de ser cristão. Não brincar de ser crente. Meu irmão, ou você é ou não é. Então, se a pessoa tem esse hábito feio, pecaminoso, de estar aqui dentro da igreja, dizendo que é de Deus, levantando as suas mãos nos louvores, pregando, tocando o instrumento, mas fora daqui dá mau testemunho, se converta, rapaz, se converta, moça. Que coisa feia. Isso é reprovável diante de Deus. O verdadeiro cristão, ele nasceu de novo, certo? Ele nasceu de novo, ele é uma nova pessoa. Isso não pode acontecer. Então, que tipo de crente é você? Será que você tem sido como esse último homem, o Demétrio? Você é uma pessoa que dá testemunho dentro e fora da igreja? Fica essa reflexão para a gente encerrar esse livro. Por fim, no versículo 15 ele diz: a paz seja contigo. Os amigos te saudam, sauda os amigos nome por nome. Então o apóstolo João, ele encerra, ele conclui essa carta invocando a paz sobre Gaio. A paz seja contigo. E meus amados irmãos, a paz, ele é o resultado da graça e da misericórdia de Deus. A graça que é de Deus, que nos dá, mesmo sem a gente merecer. Então ele encerra invocando a paz sobre Gaio. E nós vamos encerrar esse livro invocando a paz de Deus sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que pregam o verdadeiro evangelho, que dão um bom testemunho no nome de Jesus. Amém? E assim a gente encerra essa série de mensagens. Gostaria de falar mais, mas transmissão online realmente a gente tem que ser mais curto. E em período de pandemia ainda mais, porque tem um toque de recolher já já. Então vou fazer uma oração e vou encerrar, porque a gente tem poucos minutos para se despedir. Mas espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra e com todos os estudos nessa série de mensagens de 1ª, 2ª e 3ª João. Oremos. Senhor, obrigado por essa palavra. Aqui, meu Pai, foram mostrados 3 homens com características, ó Pai, algumas semelhantes a Ti. Homens que eram exemplo, que eram fiéis, davam bom testemunho, que glorificavam Deus com suas atitudes. Mas um desses homens, meu Pai, tinha uma atitude totalmente reprovável. Ó Pai, nos ajuda a sermos crentes verdadeiros, todos os dias. Ó Pai, que a gente dê um bom testemunho tanto aqui dentro, mas principalmente fora. Que a gente ajude ao necessitado, que a gente acolha as pessoas, que a gente transmita a palavra de paz, de esperança aos nossos irmãos e ao próximo. Deus, eu oro também por esta pandemia, pedindo pelo fim dela. Eu oro, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia deste mundo, e que os índices de infectados, de morte, eles venham cair no nome do Senhor Jesus Cristo. Traga cura aos hospitais, ressuscita aqueles que estão entre a vida e a morte, aqueles que estão mortos, ressuscita, Senhor. Restaura a saúde daqueles que estão agora entubados. Ó Deus, fortalece, consola os corações daqueles que perderam um amigo, um parente, nesta luta da pandemia e entre outros problemas de saúde, acidentes, tragédias que acontecem nesse meio de mundo. Que o Senhor traga consolo, conforto. Abençoa os nossos governantes, os profissionais de saúde. Abençoa a nossa cidade de Timbaúba dos Batistas, Senhor.
Ó Pai, que a população desta cidade também possa fazer a tua parte, que o povo possa se conscientizar, ó Pai, que o Senhor, no nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia de todos nós, e que logo, logo essas coisas possam passar, para que a gente possa estar aqui de forma presencial, novamente em coletividade neste templo, adorando e exaltando o teu santo nome. Nos leva para casa, nos dá uma noite de sono abençoado, abençoa os que estão em casa agora, dá uma noite de sono abençoado para essa pessoa, renova as forças delas. Aqueles que estão tristes, traga alegria. Aqueles que estão perturbados, o Senhor traga paz. Aqueles que estão sobrecarregados, que o Senhor traga descanso, que o Senhor traga alívio. Que a paz de Deus esteja sobre a nossa vida, sobre a vida de todos que nos assistem nessa noite, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Até a próxima live, se assim o nosso bom Deus nos permitir.